Yes. Welcome. Bom dia a todos. Vejo aqui o número de participantes vai subindo. Então, vamos aguardar apenas 5 minutos. Estamos agora com 60 participantes neste webinar, mas o número vai aumentando. Muito bom dia a todos e sejam bem-vindos neste webinar, onde vamos abordar lições aprendidas do projeto sobre sistemas solares de irrigação para pequenos agricultores na província de Gaza. Contamos agora com 72 participantes e vejo que mais participantes estão a juntar-se ao nosso webinar. Quero, em primeiro lugar, agradecer a todos que tomaram este tempo para juntarem-se a nós. Agradecer também à equipe da organização, a Energipedia e também à AMER. Agradecer também ao Green People Energy for Africa por ter possibilitado que esse webinar pudesse ser organizado. E, por fim, também queria agradecer a prática, que é mesmo, que são as pessoas mesmo que serão os nossos oradores para o dia de hoje. Então, este webinar faz parte de uma série já que começou em 2021, uma série que busca trazer aqui o estado atual do setor de energia, o potencial que existe em Moçambique na área das energias renováveis. Então, começou em 2021, onde começamos com o primeiro webinar, que abordava sobre o mercado dos sistemas solares domésticos. Em seguida, fizemos um webinar sobre sistemas de irrigação solar e, devido ao elevado número de perguntas que o webinar trouxe e que não foi conseguido ser respondido dentro do webinar, fizemos um webinar de segmento. O mesmo aconteceu com o webinar sobre a cozinha limpa. Tivemos que fazer a primeira parte e a segunda parte, mesmo por causa das perguntas que foram elevadas e não foram respondidas durante a primeira parte. Então, para hoje, vamos ter este webinar que busca trazer aqui lições que foram aprendidas em um caso de estudo específico que foi realizado na província de Gaza. Queria, então, dizer aos participantes que temos, então, uma secção aqui de perguntas e respostas. Se forem a ver no vosso painel, tem aqui este ícone onde tem a possibilidade, então, de colocar a sua pergunta. Os oradores também deste painel poderão responder as suas perguntas em tempo real, mas também teremos um tempo dedicado para perguntas e respostas. Então, queria saber aqui, só para ter noção do público que está conosco, queria, então, que pudessem escrever no chat o vosso nome, a empresa, e também queria saber qual é o vosso nível de compreensão sobre irrigação solar. Então, queria pedir estes próximos segundos para que os participantes pudessem aqui escrever o seu nome e também qual é o seu nível de compreensão sobre irrigação solar. Vejo aqui alguns comentários. No chat, o chat é aberto, os outros participantes também têm a possibilidade de acompanhar.
Temos aqui o Vitor da Zaer, contamos também com a doutora Miquelina, entre outros participantes. Então, deixem ficar também os vossos comentários no chat e todas as perguntas, por favor, passem para a secção de perguntas que serão respondidas. Temos aqui o Cesar a dizer que é um parceiro neste projeto. Contamos também com alguns participantes da GIS. Temos o Charles, da Embaixada da Suécia, e outros participantes. Então, use mesmo o chat para criar maior interação durante este webinar. Muito obrigada a todos que participaram desta pequena ronda de apresentação. Então, eu vou dar seguimento à nossa apresentação. Vou então passar agora a apresentar a agenda do dia. Teremos um dia bastante curto, espero mesmo que todos possam aqui interagir conosco. Teremos então um momento onde vamos apresentar a plataforma da Energipedia, uma secção específica para o setor da energia em Moçambique. Vamos também ter uma apresentação da prática, onde vai nos então falar do que são os sistemas de irrigação movidos à energia solar. Teremos também uma introdução do lado da prática, onde vai nos então fazer uma breve introdução sobre o projeto que está em desenvolvimento. Teremos também uma secção onde falaremos das lições aprendidas. Vamos ter também uma secção onde vamos falar sobre as conclusões do workshop do alto nível e também das próximas atividades. E, por fim, vamos dedicar então um tempo com mais interação, onde os participantes terão então a possibilidade de apresentar as suas perguntas e, por sua vez, os oradores poderão responder. Durante esta secção, queria pedir, sempre que possível, por favor, direcione a pergunta a um orador específico. Vamos então para o primeiro ponto da agenda e falar aqui da Energipedia. Acredito que muitos participantes que aqui nos acompanham já acompanharam alguns webinars passados e sempre trazemos então essa informação para que todos possam se atualizar e que possam mesmo intervir, por ser mesmo uma plataforma bastante aberta. Então, a Energipedia é uma plataforma completamente online, baseada em Wiki. Ela permite que haja uma troca entre os participantes, entre os leitores, entre os editores das páginas, de todo o grupo que faz parte da página Energipedia. Então, essa página contém informações sobre energias renováveis, sobre eficiência energética e também sobre o acesso à energia, que é um grande desafio a nível mundial. Fornece também conhecimentos sobre várias experiências de pessoas que estiveram a desenvolver alguns projetos e também permite uma troca colaborativa de conhecimento e permite também ajudar os atores a tomarem decisões através dos conteúdos que são lá disponibilizados. Esta plataforma contém agora uma secção que é especificamente direcionada para Moçambique. E queremos então agradecer ao Green People Energy for Africa, porque foi mesmo o financiamento dele que permitiu então a existência dessa secção. Nesta secção é possível encontrar aqui toda a informação sobre energias renováveis em Moçambique. Estamos mesmo mais focados em sistemas solares domésticos, cozinhas limpas, mini-rede e também sobre o uso produtivo de energia. Todas as partes interessadas nesta plataforma têm a possibilidade de partilhar os seus conhecimentos, bem como interagir com todos os usuários que fazem parte desta plataforma. Conforme disse anteriormente, temos aqui um portal específico para o uso produtivo de energia. Então, neste portal pode ser encontrado as principais percepções sobre esses sistemas, do qual estamos a falar hoje, os sistemas de irrigação solar. E também podemos encontrar a informação que é continuamente atualizada. Podemos também encontrar vários estudos de casos sobre sistemas de irrigação solar que são facultados, então, por todos os participantes. Desde já queria convidar a todos que estejam a desenvolver projetos
nesta área de irrigação solar, para que possam disponibilizar os seus estudos de casos, e de lá então podemos colocar na página para que todos possam ter acesso. Temos também uma secção específica, esta é nova, é uma secção sobre mini-redes. Então, essa secção, sendo nova, precisa mesmo de ser alimentada. Quero também apelar a todos que estejam a desenvolver projetos na área de mini-redes, para que possam facultar informação. A informação pode ser facultada através do e-mail que a Fernanda vai colocar, o e-mail info da NGPID, e também podem canalizar para a MER toda a informação, todos os estudos de casos que pretendem então publicar na plataforma. Queria também apresentar aqui uma atividade que nós temos feito em conjunto com a NGPID. Temos desenvolvido sessões de tutorial para então mostrar aos usuários como fazer parte da plataforma, como colocar lá um artigo, como colocar ali a sua empresa, como incluir qualquer informação que tenha a ver com o setor dentro da plataforma. Então, queria anunciar que vamos organizar no dia 11 de maio, quinta-feira, às 10 horas de Moçambique, uma introdução à NGPID, um tutorial de ajuda. Então, convidamos a todos para que possam fazer parte desse tutorial. Vou pedir à Fernanda para disponibilizar o link no chat. Este vai ser o link de inscrição, mas acompanhem também as nossas redes sociais, porque através delas vamos então facultar este link para procederem com a inscrição e fazerem parte então desta pequena aula sobre como operar na página da NGPID. Queria então passar ao tópico do dia, onde vamos falar das lições aprendidas do projeto Sistemas Solares de Irrigação para Pequenos Agricultores, que é um estudo feito mesmo em Gaza. Tem uma indicação que a Fernanda aqui gostaria de deixar uma pequena pergunta para os participantes que estão aqui presentes. A Fernanda, se tiver a questão já pronta, por favor, partilha conosco. Queríamos saber, então, qual é o seu nível de compreensão sobre irrigação solar. No vosso ecrã vão encontrar a pergunta. Por favor, façam um clique, vão respondendo e depois vamos, então, mostrar os resultados. Então, temos aqui, os participantes responderam, temos igualmente 45% para principiantes e também temos 45% para intermediário. Então, quer dizer que contamos aqui neste evento com 9% de participantes que são especialistas na área de sistemas de irrigação solar. Muito obrigada pela vossa participação. Vou passar, então, para o tópico do dia. Queria aqui apresentar o nosso painel de hoje. Nós contamos com a prática, que vai fazer as apresentações, e serão representados pelo Aldo Zamoroni. Aldo Zamoroni juntou-se à prática em 2021 para apoiar tecnicamente diferentes carteiras, incluindo a irrigação. Ele atualmente está a coordenar 2 projetos de irrigação solar em Moçambique e faz também uma assistência técnica de capacitação nas atividades na África subsaariana. Temos também o Aldo. O Aldo tem uma formação de hidrogeologia, está a trabalhar atualmente no projeto de irrigação solar. Então, o Aldo vai, nesta sessão, nos falar das novidades que estão a ser feitas em Gaza. Ele está, neste momento, a coordenar a implementação de atividades locais que estão relativas à perfuração manual, entre outros. Ele também é apaixonado pelos projetos relacionados com água,
agroalimentar e energias renováveis, especificamente em Moçambique. Queria, então, desejar as boas-vindas aos nossos oradores do dia. Aldo e Matola, sejam bem-vindos a esta sessão. E para começar, queria então convidar o Matola para falar aqui então o que são os sistemas de irrigação solar. Vimos que temos aqui 45% de principiantes e também temos 45% que estão no nível intermediário. Então, queria chamar mesmo o Matola para nos dizer aqui o que são os sistemas de irrigação movidos à energia solar. Matola, seja bem-vindo a este webinar. Olá a todos, muito obrigado pela presença de todos cá no webinar também. Sim, eu vou passar agora a apresentar os Alô, Matola? Estou, me consegue ouvir? Me conseguem ouvir agora? Boa. Olá a todos, como eu vinha dizendo, meu nome é Zunchani Matola, como bem a Helena apresentou, e eu vou falar de algumas considerações técnicas ao planear o sistema de irrigação e irrigação solar. Para já, vamos seguir uma sequência da nossa apresentação. Em primeiro lugar, vamos definir o que é um SPIS, por que falar do SPIS, como selecionar a tecnologia certa, e também, no fim, vamos dar o subsídio de outros aspectos a considerar a quando selecionar exatamente uma tecnologia. Olá, Matola. Vejo que voltou a ter dificuldades aqui com a internet. Só para informar os participantes, o Matola agora encontra-se num lugar remoto e está com uma limitação na internet. Então, depois de ter verificado essa situação, nós pedimos que então gravasse um vídeo para evitar essas situações. Então, vou projetar aqui o vídeo, onde o Matola faz então a apresentação. Creio que estão a ver o meu screen. Olá a todos, meu nome é Zunchani Matola. Peço só que confirmem que estão a ouvir. Sou hidrogeólogo e trabalho para a prática. Nesta apresentação introdutória, iremos falar de algumas considerações técnicas ao planear o sistema de irrigação solar. Portanto, o conteúdo da nossa apresentação irá obedecer a seguinte sequência. Primeiro, iremos definir o que é um SPIS,
por que utilizar ou falar de um SPIS, como selecionar a tecnologia certa e, por fim, iremos Elena? Elena, the video doesn't have any audio. We cannot hear the audio. Tenho informação que não conseguem ouvir. Portanto, muitos dos técnicos na área de irrigação têm que estabelecer um sistema que preenche a todos. O que isso significa? Cada tecnologia deve adaptar-se um ao outro ou deve adaptar-se a cada campo ou cada situação. Não significa necessariamente se eu instalo um sistema, uma tecnologia de irrigação no campo A, este vai ser também adequado para o campo B. Então, daí que os técnicos deste setor de irrigação dizem sempre que não existe um sistema que preenche todos. Por que falar do SPIS, ou Sistemas de Irrigação Movidos a Energia Solar? Portanto, porque é extremamente importante e este gráfico mostra exatamente a evolução dos preços versus os painéis solares. Onde o gráfico à esquerda mostra a produção de energia solar, que varia entre 0 a 600 terawatt-horas. Abaixo tem o tempo que é representado em anos, desde 2008 até 2018, vai um intervalo de 10 anos. E à direita tem-se o custo de energia solar por painel, que varia entre 0 a 0,4 dólares por quilowatt-hora. Como é que isto funciona? A produção global de energia, que é representado pelo asterisco azul, no ano de 2010, onde ela começa, para este gráfico, variava, ou a produção global de energia solar era extremamente baixa, que variava entre 0 a 100 terawatts-hora.
mas ao longo do tempo ela começou a evoluir e ganhou significativamente, ou um aumento significativo ao longo do ano, que significa que a produção global de energia foi subindo cada vez mais. E por aí, no ano 2017, atingiu 500 terawatt-horas de produção global de energia solar. Enquanto que o custo de energia do painel solar, no mesmo ano de 2010, ela variava entre 0,4 a 0,35 dólares por quilowatt-hora. Mas ao longo do tempo, ela começou a decrescer significativamente. E por aí, no ano de 2017, também ela baixou bastante e é capaz de estar a atingir aí 0,1 dólar por quilowatt-hora de custo de energia solar por painel. E hoje em dia estamos em 2023, provavelmente já tenha decrescido ou já tenha baixado ainda mais, e a produção global de energia acreditamos que já esteja a aumentar cada vez mais. Para além destas vantagens, os sistemas de irrigação são amigas do ambiente e normalmente os painéis e as bombas solares têm uma vida útil extremamente longa e tem sido nos últimos anos para cá algo de muito investimento por parte dos fornecedores e dos doadores. E como selecionar a tecnologia certa? Bom, nós, como técnicos dessa área, não recomendamos que se comece por uma bomba, porque é um erro extremamente grave. Obviamente que o agricultor já tem a machamba e quer dar um próximo passo, que é comprar ou investir num sistema de irrigação, mas porém tem que avaliar o que ele já tem. É o que nós recomendamos. Então, não comece logo pela bomba, que é o terceiro passo que aqui mostra, mas comece pelo primeiro passo, segundo e terceiro. Então, onde é que começa? Obviamente que o mercado tem várias opções disponíveis de sistemas, de bombas, por aí fora. E segundo, tem que avaliar as necessidades de água do campo e determinar um fluxo e avaliar, sobretudo, a sua fonte de água e as características do seu campo. E segundo, pode ir verificar as características da bomba que vão se adequar exatamente às características ou às necessidades do teu campo. E por que achamos que isto é um erro? Porque normalmente as pessoas vão direto à bomba antes de verificar as condições que o seu campo oferece. Por exemplo, se tens uma bomba de 12 metros cúbicos por hora e tens uma fonte de água de 3 metros cúbicos por hora, o que significa que tens uma bomba muito acima daquilo que é a tua fonte de água no campo. Então, isto significa que em um curto espaço de tempo, a tua fonte de água é capaz de secar ou de ficar a seco, porque a sua bomba é muito maior, tem uma capacidade muito maior do que a fonte de água que tens. Por isso, recomendamos que se faça um superdimensionamento, fazendo que, avaliando as condições do seu campo, das necessidades da cultura, da fonte de água, para poder determinar exatamente a disponibilidade de água e a bomba ser escolhida para utilizar. E, a seguir, ao avaliar as condições do seu campo, recomendamos exatamente que vá ver a bomba que se adequa exatamente ao caudal das necessidades do seu campo. Trazemos aqui o fluxo da bomba necessário. Achamos necessário trazer isso porque vai facultar exatamente a calcular o caudal e a cabeça total da bomba e do seu campo. E também vai ajudar exatamente a selecionar a bomba necessária para as necessidades do seu campo. Por exemplo, para essas duas curvas das bombas, mostra aqui à esquerda
a descarga da bomba, que varia entre 0 a 25 metros cúbicos hora, e abaixo temos cabeça total, que varia entre 10 a 40 metros. Portanto, para duas bombas diferentes, com capacidades diferentes e, obviamente, com a mesma cabeça total. Portanto, para a bomba verde, com a capacidade de 360 watts potência, para uma cabeça total que varia entre 0 a 30 metros, ela é capaz de descarregar um caudal de 13 metros cúbicos hora. Enquanto que para a bomba laranja, com a capacidade de 720 watts de potência, para a mesma cabeça total, ela é capaz de descarregar para 21 metros cúbicos horas. Então, isto é extremamente importante saber, porque te vai ajudar a selecionar a melhor bomba, a selecionar as necessidades da água para as suas culturas, para seu campo e por aí fora. Como eu vinha dizendo, comece exatamente coletando informações sobre o que tu tens, obviamente começando pela fonte, como venho dizendo, a fonte de água no seu campo, para saber o volume disponível no período mais crítico, no verão, no caso em que o nível da água baixa drasticamente, o tipo de fonte, se é superficial, se é subterrânea, se é poço, se é lagoa, se é um charco, nível de água, até que ponto ele desce, até que ponto ele pode subir, as variações de nível de água, a qualidade de água, como muito bem vocês sabem, que boa parte das culturas, ou há culturas que não suportam certo nível de sais. Então, é preciso também verificar a qualidade de água. No campo, recomendamos que veja a água necessária para a cultura, porque existem culturas que precisam muito mais de água do que as outras. A elevação, que é a cabeça no caso. Em termos da aplicação, sistemas de aplicação, tem que se ver se é eficiente o sistema de aplicação, se é gota a gota, se é aspersor, se é pivote e por aí fora. Tem que se ver também a questão de pressão. E em termos de sistemas de transporte, tem que se ver, recomendamos que se tenha em conta o comprimento do sistema de transporte tubo, nesse caso, o diâmetro interno do tubo. Isso vai ajudar a calcular a perda de água por atrito. Portanto, para dar mais subsídio a esta apresentação, trazemos aqui os principais componentes do sistema de irrigação solar, começando pela fonte, obviamente, fonte d'água. Aqui é representado por um furo que é uma fonte subterrânea. A seguir, pode ser também uma fonte superficial, depende do que tens no campo. E tem-se a seguir a bomba. Esta é uma bomba submersível, mas neste projeto temos estado a usar uma bomba de sucção SF2, que está acoplada a uma bomba com painel solar. A seguir tem-se o sistema de transporte, podem ser tubos ou por sulcos. E, por fim, tem-se este sistema de transporte que leva a água desde a fonte até aos campos. E tem-se, por fim, o sistema de aplicação, que pode ser gota a gota, que leva exatamente a água até as plantas no campo. Que é gota a gota, pode ser gota a gota, podem ser regadores manuais, podem ser aspersores, podem ser pivotes. E outros aspectos a considerar. Portanto, são 4 principais aspectos a serem considerados quando quer selecionar a melhor tecnologia ou a tecnologia certa. Aspectos técnicos, tem que ver se precisa, o seu campo ou a sua fonte de água precisa de uma bomba do tipo de sucção ou bombas de elevação. Tem que ver também o número de painéis solares. Isto recomendamos que conheça exatamente a capacidade de cada painel, os watts de cada painel ou a potência de cada painel, o tipo de fonte de água, como eu vinha dizendo, se é superficial ou não,
tem que também ter em conta, ou ao comprar um sistema, ou investir numa tecnologia que seja resistente a detritos sólidos, por exemplo, como areia, argilas e por aí fora. E também tem que ter em conta a reparação e manutenção deste mesmo equipamento que vai adquirir. Em termos comerciais, tem que se ver as tecnologias e serviços disponíveis localmente. Isto é extremamente importante. Todo produto tem garantia, como vocês sabem, e tem que também ter garantia a tecnologia que pretende investir. No que tange aos aspectos financeiros, as tecnologias de irrigação solar são caras, é verdade, mas vimos o gráfico da evolução dos preços e dos painéis, vimos que o material solar no geral tende a baixar e acreditamos que daqui a 2 ou 3 anos baixe cada vez mais e seja acessível a todas as categorias e, sobretudo, para os agricultores das zonas rurais. Em termos sociais, tem que se ter em conta que há risco de roubos e transportabilidade, sobretudo para as bombas G-Servidores que temos estado a promover. Elas são transportáveis e também corre esse risco de roubo. Portanto, e agora? Bom, e agora estão disponíveis na prática ferramentas e material para treinamento através do website que vem abaixo e também as apresentações do mercado de irrigação solar e as ferramentas estão disponíveis na Energipedia. Bom, tendo dito isso, muito obrigado. Muito obrigada, Matola, pela sua apresentação. De facto, acredito que os participantes aqui foram anotando alguns pontos e algumas chamadas de atenção. Ficamos aqui também com os 4 pilares que devem ser tomados em consideração, desde os aspectos técnicos, comerciais, financeiros e também sociais. Em seguida, então, gostaria de chamar aqui o Aldo. Este projeto todo é desenvolvido pela prática e queria, então, chamar o Aldo para, em primeira mão, falarmos desse projeto. Aldo, seja bem-vindo a este webinar. Yeah. Hello, everyone. Can you hear me? Hello, Aldo. Welcome. Yeah. Thank you. Thank you, Elena. And thank you so much to Energipedia people for making this webinar possible. I'm going to do my presentation or my talking in English, though the slides will be in Portuguese, but I think that's something good in the chat, because I've seen some people asking for English translations. So we will have half and half. So I'm going to present basically the first steps of the project, what we did, what we've been doing, and what are how are we pretending to finish this project. So the project is called Developing the Solar Irrigation Business Case in Gaza Province. And it started back in 2018 with another project, which was called IPSAR, Irrigation Packages for Sun Rivers, where we basically, together with other partners like ESPG, Oxfam, IHE, collaboration with the government of Mozambique, we wanted to see if it was possible to develop an irrigation package for smallholders along the Limpopo River, using different water sources, but mainly the Sun River, the Limpopo River, which we thought, or the hypothesis was that there is enough water available there to be used for smallholders. So this was basically the hypothesis, that there is water underground of the river, very shallow, that can be extracted by manual drill wells, and that then can be pushed by solar pumps and used in the farms or at the mashambas close to the river. But we had to test it. So in 2018, this project, the IPSAR project that I'm talking about, focused on drilling. So we drill wells, we measure the yield of these wells,
and then we try to couple an irrigation package to that, being this a pump and an application system. So what were the main conclusions from that? Is that the yield of the wells, it's good enough to irrigate at least 1.5 hectares, and that the commercial price, if we think that a local company can do the wells, it fluctuates around $120, $160, depending on the location of the farm, of course. Now that we knew it was possible to extract water from the river, now we needed to start to thinking on pumps. Okay, are we going to use solar pumps, or are we going to use petrol pumps? And I want you to look in these two graphs just to check what are the distribution of the expenses. And it is very interesting how with solar pumps, the labor, it accounts for 50% of the total cost, which is important. But we have to remember that normally smallholder farmers do not pay for labor. So it's labor that they provide by themselves, by their families or children, etc. But what this tells us is that it takes much more time to irrigate with a solar pump than with a petrol pump. But interesting to see is that the maintenance and the price for the operation of the pump is almost zero. So there is no expenses in oil, there is no expenses in petrol, and there is just 1% expense in maintenance. So at the end, we're going to talk about this later, but the price over time, it equilibrates with the price of the petrol pumps. Now, if we see the expenses on the petrol pumps, we can see that 26% is expenses on fuel and oil, and the labor decreases a lot. Why? Because a mashamba that will take you, I don't know, 30 minutes with a petrol pump, it will take you 5 hours with solar pump. I'm just giving here some examples. So we did also some tests to identify what was the best option to use. And back in that time, it was a small pump that could be portable for terms of local conditions. And that's the one that was the conclusion. Then we wanted to test also some application systems. So now we have the wells, we have the pump, and now we needed application systems. And here we enter into this paradox of what do we want to use. Something that it's very efficient in terms of numbers, something that in terms of numbers that we all know, like drip irrigation system is 90% efficient. Sprinkler irrigation is between 80, 85, 75% efficient. Or do we want to go with something that is efficient in time and in petrol for farmers, and that it is more interesting for farmers to use? And this, we came to the conclusion that not all the farmers are suitable to introduce drip irrigation. Though we are taught in school as irrigation or as energy people that drip system is the best. But sometimes we really need to consider all other different factors that are affecting this issue on how farmers use or adopt the application systems. Back in that time, in 2018, the irrigation system that we tested, or that was the more successful, was Sprinkler, as per SAM. And it's just basically, it gets connected to the pump, to the hose, and then the farmer can use it to irrigate the crops. And then on the night, she just roll it and take it home for tomorrow. So back in 2018, we already had the technical package. So we knew it could work, but what we didn't know, it's about the business case. So we saw potential. We did, some partners in that project did some mapping,
And the conclusions is that there are about 50,000 hectares which can be used for this type of packages or for irrigation, and that about 30,000 farmers can be beneficiated. I'm talking from Macaretane till Xai-Xai, along the Limpopo River, farmers can beneficiate for this. But what is still a challenge is the business case behind. So I think we all have seen that when farmers receive the pump for free, or when cooperatives receive the pump for free, the adoption of the technology is very low. So we really wanted to test farmers to pay for their own pump, to pay for their own irrigation system, in order to gain knowledge, but also to gain interest on the technology. But then we found that, of course, the tasas de juro, or like the credit risk is very high for farmers, around 10 up to 60%. So imagine that for a smallholder farmer, it becomes almost impossible to pay. And the equipment cost is still high if we compare it to the income of smallholder farmers. So how did we see how to move forward? Well, we had to start working with local suppliers in order to provide these solar irrigation technologies by credit. And which one we thought was the best was PayGo, at least for this project, and is the one that we are testing. So this bring us to this project that we have been implementing since January 2022, and that will finish in July 2023. And it's a pilot to try to focus now on the business case. So we are not developing the technology, we already tested, and now we're working on the business case. So again, this effort, or this project, bases its foundation in the concept of farmer-led irrigation, which in Portuguese translates as Desenvolvimento de Irrigação Liderado pelo Agricultor, where basically we just want to put the farmer on the driver's seat. He or she, they need to be the ones deciding how do they want to improve their farm, how do they want to use the irrigation system, which irrigation system, when and how. And basically the three options, or the three outcomes of farmer-led irrigation, according to the literature, is that farmers will expand their area due to irrigation. They will have gains in production using irrigation, and both of these will make them earn more money that can then be used to reinvest in the farm. And farmer-led irrigation has 5 enabling factors, which are knowledge, technology, market, finance, policy, and legal. That, again, according to the literature, what we need to do, or what the government, NGOs, educational institutes need to do, is to catalyze the most critical enabling factors in order to make a quick progress on the irrigation sector, or in order to help or to support or to increase the number of people beneficiated by irrigation. So basically what we are working here mainly, I would say in IPSAR, we work with the technology, trying to understand the packages. But since 2022, we are working with the markets, we're working a little bit with the finance, and we are working with the knowledge, because we are providing trainings to different actors in order to make them aware, but also to make them understand a little bit better what is the sector that they are working on. Now, what is the main objective of this project? Is basically to understand what is the gap, the existing gap between the suppliers of solar irrigation and the smallholder farmers in Mozambique or in Gaza. So we see that there is still a big hole, or a big gap between what the suppliers think is their target group, and from the farmers about what is solar irrigation. So we wanted to understand
very basic things like are the suppliers able to communicate what is a solar irrigation system? Do the suppliers know how to make the technology more accessible for smallholder farmers? Do they want to test, or do they have a pay-go solution that can be used for smallholder farmers, and how to evaluate it? And then from farmers, we wanted also to know, do smallholder farmers understand what is a SPIS? How do they understand, or how do they manage the risks of investing on a SPIS? And then how, like, is it really, or is it real that SPIs are solving a problem, or they are creating a problem on the farm level? So those were the questions that we tried to answer under the project. And the more specific objectives is to test, as I said, the pay-go solution, to provide trainings to different stakeholders, such as NGOs, technicians, extension workers, government, academics, in order to make them raise awareness, abilities, or any knowledge related to the technology, according to their profession, to make some interactive maps showing what are the potential areas for solar irrigation in Mozambique, and also to train, equip, and develop, try to put in the field some manual drilling teams along the Limpopo River, so they can provide the technology or the service to smallholder farmers in these communities. So basically, this is a timeline of what we've been doing since January 2022, with planning and the selection of partners. And then we began field activities, we can say around May, June, with some technical trainings to the suppliers, to the extension, and to microcredit officers, and with the training of the drilling teams. Then we were ready to start the deployment of the monitoring and the sales of the pay-go, which started with farmers along the Limpopo River. And then we finished, the first batch has been finished at the beginning of this year, and we already started with the second batch. It is important to say that the project is providing a subsidy for the different batches, 70% for the first batch, 50% for the second batch. And what's coming next is that we are collecting all the lessons learned and all the knowledge generated on this project, and we are planning for the upscaling of the strategy. Then about the trainings. The trainings, as I said, were tailor-made according to the knowledge and the needs that people might have. And we provided, or we developed a technical curricula, which focuses on the installation, operation, maintenance, and risk associated to solar irrigation. And we also developed a financial curricula for microcredit officers. Then we, as I said, we continue, or we started with the distribution of the pumps together with our commercial partner, SolarWorks, in Mozambique. They are the ones providing the technology, and we are supervising, providing support, and doing the monitoring and the evaluation of the systems, of the farmers, and of the whole Mashamba in general. And basically, here I just wanted to show you how is that what's the timeline of the project, how do we support the different actors. So it's basically the supplier or SolarWorks visit the communities to present the project. Then they collect data from farmers that are interested in acquiring a pump. And SolarWorks visits the farm to see if there are the technical conditions that Matola just presented on the video first this presentation. And once the farmer has been evaluated, then he or she is accepted and receives, they have to pay for the pump, and then they receive the pump. And then Practica continues giving
monitoring and evaluation and technical support to the farmers on a bi-weekly or a weekly basis. And then, well, just as a very short conclusion, what we have seen or what make us think it could be a good opportunity is that farmers are co-learning and adapting the irrigation kit according to their necessities, resources, values, and beliefs. So I will go in more detail on my next presentation about this, how farmers are using the kit or how they are adapting it. But this was the presentation of the project, the introduction, what we've been doing. And if I'm correct, Elena, I will jump to my next presentation. Aldo. Então, o Aldo agora vai passar a apresentar algumas conclusões aqui do projeto em desenvolvimento. Great. So important to say is that the project is still running. It will end up in July, but we think that it was okay, or it was interesting to already show some lessons learned and try to discuss it with different partners and try to learn from them or from these discussions, and still try to apply them on the last part of our project. That's why we did the high-level workshop in Maputo at the beginning of March, which different actors attended. And the main lessons from the project, or I have divided them in 3 small slides or in 3 small presentations. But the first one is what are the main barriers for the use or for the uptake of solar power irrigation system. So the first one is the information. There is very low information in the sector or with smallholder farmers about the differences between manual pumps, petrol pumps, and solar pumps. People think that it's a very complicated technology, that it's very expensive, that they will never have access to it. They see that's a very far technology from them. Then there is also very low information on the water sources. Something that we experience it a lot is that farmers think that if I buy a pump, then automatically water will appear in my farm and I will be able to irrigate. So during the field visits, we will see farmers very interested in buying the pump, but once we arrive to their farms, we will see that they don't have water. They only have a very small water stream that gets empty in 10 minutes pumping. So it is not possible. If the technical conditions do not allow to do irrigation, then we need to see for other different sources, different water sources. But the solar pump will definitely not be the solution, and it's something that needs to be discussed with the supplier, but also with the farmers. The expectations need to be very well managed in the sense that farmers need to know what does the solar pump can do, what's the area that the pump can irrigate, what's the time that it can operate, what is the time in years that the pump will be operational, what are the hidden costs that the pump will have, etc., etc. And as I said, what are the minimum conditions that need to exist in the farm in order to be able to use the solar system, such as water availability, area, crops, application system, seasonality, and the others that Matola already presented. The second main point that we saw is that there are no blueprints. There are no general solutions. All the farms are different. All farmers are different. They have different knowledge, different resources available, different necessities, but also different objectives. So all the minimum aspects from the farm need to be considered in order to make a design or a dimensionamiento
of the irrigation system, such as the crops, the area, the water source, texture of the soil, topography, what are the financial capacities of the farmer, what are the technologies existing in the surroundings, etc. And we often saw this issue of super or sub-dimensioning of the solar irrigation systems, which of course affects the pump, affects the technology, but also affects the sector, because if the pump is sub-dimension, then farmers think or tend to think, farmers but also extension workers, they tend to think that the technology doesn't work. But it's not that the technology doesn't work, it was just bad dimension, it was just bad selected. So this is something that needs to be considered. Then, as I mentioned, there is more acceptance right now for the petrol pumps because of different conditions, but mainly because of the cost. The initial cost of a solar pump is much higher than a petrol pump, and we can see it here. We didn't put numbers because these can change between countries and also between regions or provinces, but we just wanted to show the idea. But what it is often neglected is the maintenance and the operational costs. So as if we remember the graph, the circular graph that I was showing on my other presentation, the solar pump does not have a lot of cost through the year, if we can call it like that. So you don't have to spend on oil, you don't have to spend on petrol. In difference with the petrol pumps, that you need a combustible in order to operate it. So at the end, if we compare the cost, some exercises have been done, and it's not so different. However, this needs to be raised in the sector in order to farmers to or for the different actors to understand it. Then another topic that we found is that the financial access for smallholder farmers, it is still critical or almost non-existent. So yeah, smallholder farmers are still seen as a very high risk people for banking institutions. So this means that the tasas de juro, how they call it in Portuguese, they are very high, 60 to 80%. So it becomes, as I said, almost impossible to pay for smallholder farmer. Then when PAYGO models are presented to smallholder farmers, though they agree, sometimes they see it as a more expensive solution that I will present on my next slide. But we think or we have seen that it could be a good solution for accessing solar irrigation. And then smallholder farmers are familiar with the banking system, with informal banking system. For example, there are a lot of saving groups, grupos de poupança, with women leaders that could be a good way to move forward for accessing solar irrigation. So what I was mentioning about the PAYGO, when you buy something on a PAYGO solution, the price increases. The price increases because then you're going to be able to repay only after 2 or 3 years after you buy it. So this 20-30% cost increment is what the financial people call it the risk. So who's managing the risk, or who should pay for the risk? That's one of the main questions. Are the suppliers, farmers, the government, NGOs? Who's paying for the risk? And that's still the main question that remains. I think there are two: how to reduce this risk, how to make this blue line as closest to the red one, and who should assume this risk, or how to divide the risk between the different actors. Now moving forward,
we also saw that for improving or to deploy irrigation solutions in the field, it has to be done step by step, or what we call paso a paso. Many NGOs or many technicians, they like to go from farmers that were doing bucket irrigation to farmers that now are doing drip irrigation. But that's a big jump. That's a big jump that sometimes is not the most accurate to do, because if the user, or in this case the smallholder farmers, do not have the knowledge and don't have the conditions or the enabling factors to use this system, the probabilities that it will fail are high. So what we propose, or what we try to convey as a message, is that first you need to do an evaluation of the actual irrigation practices. Then you have to discuss it with farmers, and they need to adapt. They need to be willing to test and able to test, learn from their mistakes, and at some point, all these development path will take them to choose what is the best irrigation or application system for them. And it could be drip, it could be sprinkler, it could be Sistema California, etc., etc. But coming back to one of the first slides of this presentation, it has to be the farmer, the one who decides. The farmer has to be the one on the driver's seat, choosing which irrigation technology they want to use. And finally, the access to market. The access to market is really important, and it's something that we neglected on or that we often neglected on these kind of projects. Okay, we are providing a technology for farmers to increase their production. But then when are we going to start talking about who are they going to sell? Because if they have a surplus of production, they should sell it. They should sell it. They should have access to markets in order to make some money that they will use to repay or to reinvest at their farm. But normally these technical projects, such as ours, neglects the access to market. So it is very important to start considering this on solar irrigation projects, or to make partnerships with organizations that are capable or have the connections, the network, in order to do this access to markets. Okay, so that was the first package of presentations, and now I will present what was an important role that we have been playing in this project for the management or the developing of the knowledge around solar irrigation at least in the south of Mozambique. So what we saw, or what we know from the theory, is that there are 3 different levels of knowledge. One is having the consciousness or the awareness that the technology exists. So in this level, I'm talking about this yellow one. So in this level, you just need to know that the technology exists and the basic concepts of how it works. Then the second level is having the knowledge or conocimiento. So being able to identify what are the main differences between solar irrigation systems, what are the implications at the farm level, and how can they be deployed. And then the ability, which is being able to make a design, being able to make an installation, being able to make repairments, and being able to take a project from A to B from the whole path. And then I'm going to go back to this slide. We found that the different actors do not need to be on all the levels of knowledge. So for example, if you have an extensionist from agriculture, they might need to be on this grade level. But if you have a policy guy, someone who works, I don't know, in Maputo, making policies for importation, exportation, they might need to be on the awareness or on the conscious level. But what happens with the technicians that are working directly with farmers? They need to have the ability. They need to be able to design. They need to be able to repair.
So based on that, we developed these curriculums, the technical curricula that is meant or that is tailor-made for the different, for extensions, for academics, for farmers, for suppliers. And then we have the financial curricula that is goes to microcredit officers or managers of these microcredit offices in order to understand what are the risks and the opportunities of solar irrigation. And they all touch the same topics, but with a different perspective. Because as I just presented, not everyone needs to have the same knowledge, but it's important that each person has the right knowledge around solar irrigation. Here I just present what are some of the main topics that are taught or that we talk about in our trainings from the experiences, what we have been discussing with extensionists, what we've been discussing with the suppliers, what we've been discussing with the financial institutions. But it's basically what I just presented on my last slide. Then we have seen that it is important to share the knowledge, the successes, but also the failures in the projects, such as this webinar when we are presenting what we have done, such as the high-level workshop that we had in Maputo last month. It is important to share. It is important that all the documents do not end on the donor table. It's important that these get synthesized as much as possible and later shared to different actors or people that is starting a new project, and they can learn from our mistakes. And what we have seen is that Energypedia is a very good ally for that, where now we as Practica, we have some posts about IPSAR project, now about this project, and we hope we can continue posting the knowledge there and also learning from the others. This is one post we have from Practica in Energypedia. Now, just to finalize my presentation, I wanted to show you what are the main findings from the supplier side in order to improve or to support the irrigation sector in Mozambique. So we have to, or the supplier needs to identify very well what is the target group. So as I've been saying during my whole presentation, the farmers have different values, beliefs, and resources available. So the suppliers need to identify what are the typologies of farmers. So do they have smallholder farmers, medium farmers, big farmers, etc. And what are the resources that they have? Access to water, markets, finances, knowledge, etc. And there are tables such as the fleet guide, the farmer-led irrigation guide, that supports this typology or this separation between smallholder farmers. And then services, products, and available technologies. Something that we experience a lot is that the technicians and the spare parts need to be available on the communities, or at least on a district or on a city level, because otherwise, if it takes more than 7 days to take the piece from Maputo to Shockway or to Xai-Xai, etc., then the farmers have this high risk of losing the crops, and losing the crops means losing their money, which at the end means losing the means or the ends to pay for the pump. And also, it is really important to have some local knowledge on how to fix the pump, how to use the pump, or how to optimize the pump. And what we saw is that extension workers from SEDAI are the first person in direct touch with smallholder farmers, that they need to know, they need to be aware of this technology in order to improve. Well, related to the last point, technical assistance and warranty. It is important to provide warranty for smallholder farmers in order to increase the chances of adoption. And it has to be very clear what are the obligations and the responsibilities on how to use the pump, how to maintain it,
but also what is the response time from the supplier? Is it going to be 1 week, 5 days, 3 days? Something that needs to be very clear for everyone. And a telephonic line to accompany the technical assistance. It is always useful for smallholder farmers. So I think I am a bit over the time. I'm sorry for that, but yeah, this was my presentation. Thank you very much, Aldo. Obrigada, Aldo, pela apresentação e obrigada também por ter partilhado aqui os constrangimentos que tem encontrado no campo, bem como nos dar aqui a visão dos interesses do doador, assim como do agricultor. Vamos passar para a última apresentação e será do Matola, onde vai então expor aqui algumas conclusões. Devido aos problemas técnicos de internet, vamos projetar então o vídeo gravado. Olá a todos. Nesta apresentação, iremos falar das conclusões do workshop do alto nível e próximas atividades do projeto. O conteúdo da apresentação seguirá a seguinte sequência: considerações gerais, discussões de lições aprendidas, conclusões, próximas atividades do projeto. Considerações gerais. Dizer que participaram do workshop uma diversidade de atores governamentais, privados, instituições educacionais e muito mais. O workshop do alto nível foi um lugar para discutir sobre realidades encontradas no campo e no setor de irrigação, barreiras e como superá-las. As lições aprendidas em Gaza levaram aos participantes a refletirem melhores soluções a longo prazo, sustentáveis, de baixo custo e sempre focadas nos pequenos agricultores. Portanto, este é um panorama daquilo que foi o workshop, onde mostra o debate entre vários atores de diferentes ramos, e aqui abaixo mostra o protótipo do Sistema Califórnia, modo de funcionamento. Portanto, o Sistema Califórnia é um sistema de irrigação que temos estado a promover e a instalar para pequenos agricultores na província de Gaza. Discussões e lições aprendidas. Portanto, partilhamos 6 principais lições aprendidas. O primeiro, que é o potencial dos rios de areia para a irrigação de pequenos agricultores. Portanto, vimos que só ao longo do rio Limpopo há potencial para mais de 30 mil pequenos agricultores poderem irrigar, e pequenos agricultores que já irrigam, regadores ou baldes, em pequenas áreas de 2.500 metros quadrados, representam o melhor grupo-alvo. E a pergunta de reflexão que deixamos: como podem aceder a outras partes do país, mesmo na África? O segundo ponto são equipes de perfuração manual alocadas em Gaza, e vimos que não é suficiente apenas equipá-los de kits de perfuração. As equipes de perfuração realmente precisam de um apoio para a promoção dos seus serviços no mercado e apoio técnico. E outra pergunta de reflexão: quem são os clientes? Quem está pagando pelo furo? Porque imagina, os pequenos agricultores podem não estar em condições de pagar a um preço que varia de 140 a 180 euros por cada furo construído produtivo. E também em época chuvosa, sobretudo, é difícil de aceder aos agricultores ou aos pequenos agricultores, porque a chuva já irriga os seus campos e não tem necessidade de ter um furo. O terceiro ponto é o reforço das capacidades dos atores do setor de irrigação em Moçambique. Vimos que as plataformas para compartilhar sucessos e fracassos, para apoiar futuros investidores e programas, aprender com os erros dos outros e aumentar a literatura sobre o tema com exemplos práticos. Sentimos que também a Energipedia é um bom aliado para isso. Portanto, na figura direita, uma pirâmide mostra diferentes atores com diferentes conhecimentos, habilidade, conhecimento e consciência, o qual podem trabalhar de forma conjunta em Moçambique. O quarto ponto é a irrigação liderada pelo agricultor como um conceito central para a implementação de projetos, obviamente colocando os agricultores no banco do motorista.
tem que se ter em conta os valores dos agricultores, que são muito importantes para selecionar e desenhar o sistema de irrigação que melhor se adapta às suas necessidades. Por exemplo, na figura à direita, vocês veem um agricultor a irrigar com uma bomba, a irrigar com um tubo ou uma mangueira, e vê-se que gota a gota ou aspersão não são as únicas soluções, mas também uma mangueira pode ser uma solução. Onde são principais descobertas do lado do fornecedor, vimos que uma boa avaliação das necessidades e recursos do agricultor é fundamental. A tipologia do agricultor, saber se o agricultor tem acesso à água, ao mercado, à finança, se tem conhecimento, se também tem um apoio e etc. Obviamente, criar e adaptar as soluções junto com os agricultores. Vimos que é difícil para os fornecedores e parceiros de sistemas de irrigação solar estarem presentes em todos os distritos rurais em Moçambique. Portanto, tudo isto compete para se verificar os valores e as crenças dos agricultores. Só assim podem ter sucessos nos sistemas de irrigação solar. Portanto, o sexto ponto são alternativas para crédito sustentável ou soluções adaptadas ao agricultor. O primeiro, o setor financeiro, está interessado em apoiar pequenos agricultores, mas há desconhecimento por ambas partes. O agricultor não sabe como aceder e o banco não tem muita desconfiança, ou o setor financeiro. Portanto, o risco de dar crédito a pequenos agricultores é muito alto e altas taxas de juros, como esteve a dizer. A coordenação entre diferentes atores é fundamental. Há que coordenarem todos eles, o público, privado, academias, ONG e etc. Portanto, para finalizar, apoiar a inclusão financeira do agricultor, crédito móvel, por exemplo, M-Pesa, EMOLA, serviços de informação e conectividade, poderão ajudar muito para a evolução do setor de irrigação em Moçambique. Bom, em jeito de conclusão, dizer que o setor da irrigação solar em Moçambique está apenas a começar, isso é óbvio. Existe ainda um grande vazio entre pequeno agricultor, fornecedor e organizações de microcrédito. Essas três entidades não se conhecem muito bem e há necessidade de criar-se situações em que este grande vazio seja pequeno ou exista de vez. A maioria dos sistemas de irrigação movidos a energia solar é fornecida por ONGs e a sustentabilidade a longo prazo é frequentemente negligenciada. Portanto, para terminar, as instituições nacionais precisam coordenar o impacto das políticas numa escala nacional para facilitar o mercado para os fornecedores de sistemas de irrigação. E quais são as próximas atividades do projeto? A seguir, temos o treinamento técnico que vai acontecer entre dia 24 e 28 de abril, em Maputo. Temos a campanha de promoção da instalação de equipes de sistemas de irrigação. E vem a seguir também a monitoria e a avaliação das atividades que são realizadas pelos agricultores. E em julho de 2023 termina o projeto. Tendo dito isso, muito obrigado. Vocês podem encontrar as ferramentas, os treinamentos disponíveis na prática e, como disse na apresentação anterior, as apresentações do mercado de irrigação solar e as ferramentas estão disponíveis também na Energipedia. Muito obrigado. Muito obrigada, Matola, pela apresentação. Estamos mesmo contra o tempo e queremos passar para a sessão de perguntas e respostas. Vou pedir aos convidados, então, para deixarem ficar as suas perguntas no chat. Enquanto os participantes deixam ficar as suas perguntas, queríamos, então, saber qual é o próximo webinar a preparar para os participantes. Fernanda, peço para colocar aqui a pergunta na tela,
Peço a todos os participantes para selecionarem aqui o tema ou o tópico que nos desafiam, né, a preparar para os próximos eventos. Temos aqui uma opção que fala sobre aspectos técnicos de irrigação solar. Temos a outra que fala sobre os aspectos financeiros de irrigação solar. Temos outras que referem aos dois primeiros. E temos outros onde também pode especificar qual é o próximo tópico, então, que pode ser desenvolvido para o próximo webinar. Então, o desafio aqui está dado. A NHPD e a MERA vão assumir, então, este compromisso de preparar mais um webinar de segmento, onde vamos, então, tocar os aspectos técnicos e financeiros sobre a irrigação solar em Moçambique. Muito obrigada a todos que participaram. Vou, então, seguir a sessão de perguntas e respostas. Vejo que temos algumas perguntas no chat. Tem aqui uma pergunta da Yolanda, não foi direcionada, então peço para o Aldo ou o Matola, quem estiver mais confortável para responder. A Yolanda diz que o custo para abrir o furo é muito alto. Queria saber, então, se existe um programa que ajuda os agricultores locais para dar vazão a esses projetos. Matola, não sei se estás conectado, ou mesmo o Aldo. Yeah, I'm here. Can you repeat the question, please? Pode ser em português. O custo para abrir um furo é muito alto. A Yolanda quer saber se existe um programa que ajuda os agricultores locais para darem vazão, então, aos projetos. Okay. So we know it's still a bit expensive because it's around 120, 160, depending on the location. I'm talking dollars per well. So right now, for the farmers that have the technical conditions and that are willing to invest in a pump under the project, they receive a well for free. But they need to be along the Limpopo River because of our geographical area is only in Gaza, going from Macaretane to Xai-Xai. So those are the technical conditions as far as we know in Gaza. Yeah. Como segmento também da pergunta da Yolanda, temos aqui uma empresa, escapou-me aqui o comentário, acho que é a Choice Evolution. Eles dizem que tem um projeto que ajuda pequenos agricultores, então, a desenvolverem projetos através de financiamentos e créditos. Vou pedir ao representante da Choice para deixar aqui, então, ficar alguns comentários e nós, então, podemos fazer o segmento junto com a Yolanda. Temos mais uma pergunta aqui. Este projeto foi desenvolvido em Gaza. Queríamos mesmo saber por que Gaza e não outras províncias. Aldo, we would like to know why this type of project of solar irrigation for small farmers is not being developed in other provinces. Yeah, well, basically it's because of what I presented at the beginning, because of the IPSAR project. So we began our interaction with Gaza in 2018, trying to test the different solutions for the Sun River, and we get to know this area like Macaretane, Guillá, Xibuto, Xokwe, Xibuto, Xai-Xai. And that's the area where we knew people, where we knew the technical conditions,
and that we would feel more, and that we knew the potential, because we knew that there was water there, and we knew that there is smallholder agriculture. So it's basically because of that. But of course, one of the main lessons learned about this is that it can be replicated on different areas of Mozambique, but also on different areas of Africa. So this can be translated to other countries. But again, very important, we want to stress that first, the technical conditions need to be on the place in order to make these kind of projects or these kind of pilots and upscaling successful. And one very important thing is water availability. There has to be water, not because we bring the most powerful pump, we can bring the most expensive pump to the field, but if there is no water, and if that water doesn't have enough quality, then it doesn't matter what we do, the project will not succeed. So it's something really important to evaluate at the beginning. Yeah, but basically I think that's the answer. Why gas? Thank you, Aldo. E o Aldo, mais uma vez, aqui deu a referência de ter sempre em conta a noção do campo onde nós queremos, então, implantar estes sistemas. E esperamos, claro, que as outras províncias também em breve possam ser abrangidas, contudo, temos sempre que verificar as condições técnicas dos locais. I have another question here from Gerente. You want to know about the lifespan of the pump. Okay. So we are working with the SF2 pump on this project because of the technical conditions, but also a bit on the social side. So since we are working with smallholder farmers, we needed a cheap pump. But then we were also facing the problem of, I'm just giving a little bit of context, but we were also facing the problem that if we leave the pumps on the field, they might get stolen. So we needed a pump that can be taken out and put again during the day and take out during the night and be saved in their homes or in their garage, etc. That's why we're working with the SF2. But the SF2 is a suction pump. It's a suction pump that can only work when the water table or a profundidad de agua, it's less than 6 meters. So if the water is more deep than 6 meters, it cannot be used. And this somehow affects the lifespan, because if you use it in a different way, it can be affected. But as far as I know, and answering the question, the lifespan of SF2 or the warranty that they have is 10 years. 10 years. But of course, depending on the maintenance, on how you use it, how often you use it as well, where do you save it, if you leave it on the exterior during the night, if you put it under a cover, how often you clean it, also for the panels, etc., etc. But in my experience, I would say 5 years, fully operational. Thank you, Aldo. We're running for the time, and we have a next question for Lorenzo. He wants to know, is there a business case for a rural entrepreneur to buy the pump and provide paid irrigation service to neighborhood farmers? That's a very interesting one. I saw it and I wanted to answer it. Thank you to Lorenzo. Not in our project, and as far as I know, not in Mozambique. But I know that there was an effort done in Kenya for leasing pumps. So just to give more context to everyone, one farmer will buy one or like 2 or 3 pumps, and then will rent it to their neighbors and will make some money from that activity. I don't know the details of those projects. I do find it very interesting. And if I see Lorenzo is from IDE Mozambique. So if they are willing to try it, we can try to see what we can do together, because it will be something very interesting for us as well. So feel free to contact Lorenzo.
Lourenço, por favor, disponibiliza também o seu contacto. Podes mesmo responder a esta pergunta. Gostaríamos mesmo de dar seguimento consigo. We have another question from Yolanda. She wants to know how many farmers did you was working in this project in Gaza? Yeah. I would like to leave some room to Matola to answer some questions. I don't know if you're there. Yes, Matola? right now I'm here. Yeah, right now I'm here, finally. Então, para a pergunta colocada, dizer que nesse projeto, por enquanto estamos divididos em 2 lotes. O primeiro lote alcançamos 50 agricultores e o segundo lote ainda não temos os agricultores, estamos a fazer o assessment. Portanto, nesse momento estamos com 50 agricultores que temos estado a trabalhar ao longo da província de Gaza, sobretudo os distritos de Xai-Xai, Xonguene, Limpopo, Choque, Xibuto e Guijá. Boa, boa. E sobre o tipo de culturas que são desenvolvidas? É uma diversidade de culturas, mas sobretudo hortícolas, como vêem na imagem aí a seguir. É uma senhora, chama-se Ania, ela cultiva basicamente alfaces, alho, o que mais? Um bocado de tudo, tomate, e elas têm estado... Eu vou dar aqui um exemplo muito prático. Encontramos ela com um campo bem pequeno, mas agora, depois dela adquirir a bomba, já aumentou bastante a sua área de cultivo, com alfaces, basicamente isso. Boa, temos mais uma pergunta da Olga. Ela quer saber, será parte dos projetos da prática criar métodos de financiamento para os produtos com baixas taxas de juros? Ali, queres responder? Yeah, I think I can answer that. So part of this project, or one of the side objectives, is to raise awareness with the financial institutes, such as banks, government institutes, etc., that farmers can get microcredits, or that farmers can access to these technologies via taking a credit or financing with low interest rates. So that's the part of that's the work we're doing. We're trying to raise awareness that farmers are capable to pay. But if you mean that we will provide credit, no, we are not. We are a technical institution or a technical organization, and we do not provide credits. We do not provide any foundations for project implementation. Yeah. Fernanda, not Fernanda, Helena, alguém perguntou sobre o treinamento que vem a seguir, não é? Quem é que pode participar, quem é que não pode. Gostava de dizer, podem participar todas as pessoas que estão ligadas a esse setor de irrigação, mas também ao setor financeiro de microcréditos. Então, estão abertas as inscrições até no dia 18 de abril de 2023. Tenho mais uma pergunta também ligada a esta. Alguém quer saber se a formação será gratuita? Sim, é grátis. Boa. Temos aqui 2 perguntas também no chat. É um anonimato e queria saber qual é a profundidade de furos. E temos também a pergunta de Vitor, que quer saber como é que são feitos os furos. Acredito que quer saber mesmo das questões aqui mecânicas da perfuração. Para essa tecnologia que temos estado a desenvolver na província de Gaza, a profundidade máxima para a perfuração manual são 10 metros de profundidade. E como é que são feitos? Nós temos um kit de perfuração manual, o qual é composto por 2 brocas. Essas 2 brocas podem aceder
Há diferentes tipos de solos arenosos e argilosos, e também composto por um baler, que é um material mecânico que faz um movimento de pilar e vai entrando areia no fundo e vai remover na superfície. E também é composto por 10 varas, as quais têm um comprimento de 1 metro no máximo. Então, basicamente, é um kit de perfuração que vem num saco azul. Eu acho que já mostramos ao longo das apresentações. Muito obrigada, Matola. Estou a ver se temos mais alguma pergunta aqui. Alguém, então, queria saber qual é a vossa perspectiva desse setor de irrigação solar daqui a 5 anos em Moçambique? Bom, da minha parte dizer que eu estou com muitas boas esperanças em ver Moçambique crescer nesse setor. Já apresentamos ao longo deste webinar que Moçambique dispõe de um grande potencial, primeiro de águas subterrâneas e superficiais e também de radiação solar. Por exemplo, a vizinha Zimbábue não tem muitos recursos, mas já usa o sol como sua fonte de energia. Então, eu quero esperar que daqui a 5 anos consigamos atingir aquelas pessoas que não conseguem aceder à corrente elétrica, por exemplo, da hidroelétrica, mas também conseguirem aceder a sistemas solares nas suas casas, nas zonas mais profundas, mais rurais. Eu gostava de ver isso daqui a 5 anos. Essa é a minha expectativa. E acredito que vai acontecer. Boa. Então, queria também saber do Aldo. Aldo, I would like to know how do you think the solar irrigation sector in Mozambique will be for the next 5 years? Yeah, I do agree with with Matola. I think we have more or less the same vision, but I see a lot of opportunities. I see a lot of opportunities. I see still a long way to go with learning and like the irrigation sector is starting properly in Mozambique, but that's very good because that means that you can learn from the mistakes of other countries, and also now the technology evolves very quickly. So you will be able, like what other countries did in 30 years, I'm pretty sure Mozambique will do it in 5. In 5 years, we will see a very much technological irrigation, and I'm not talking about drip systems, but different types of pumps, different type of horticulture methods, different types of on the ways on which farmers get together in order to work, like cooperatives, etc. So I do really like, it's a bit ironic, but I do see it as a very fertile area, the irrigation in Mozambique. And yeah, I just perhaps to finalize this question is just to say that it's important to use these platforms such as Energypedia to share the knowledge, to share failures and successes, in order to make these better steps and to learn from the other projects. Thank you, Aldo. Estamos mesmo contra o tempo e vou encerrar esta secção de perguntas e respostas. Prometemos que vamos dar seguimento com estas perguntas, vamos gravar e mandar para os oradores, de modo para que possamos responder e dizer que algumas perguntas vão estar disponíveis na página do evento, onde também vão estar disponíveis as apresentações e a gravação deste evento. Queria também mostrar aos participantes que temos 2 grupos nas redes sociais, um no Facebook e o outro no LinkedIn. Este grupo é um grupo totalmente aberto, permite aqui a troca de informações sobre algumas atualizações que estão a acontecer no setor. Todos os membros do grupo têm a possibilidade de colocar aqui informações sobre os eventos do setor, as oportunidades do setor,
alguns artigos que são publicados. Então, peço a Fernanda para disponibilizar os links no chat que vão direcionar a estes grupos. Para o LinkedIn, ao clicar no link, a página adiciona o membro automaticamente, e no Facebook serão solicitados que respondam 3 perguntas. São perguntas bastante simples, nós mesmos só queremos tentar compreender quem são os membros que fazem parte destes grupos. Queria, então, pedir a todos que possam nos dar o feedback sobre este evento. Vou pedir à Fernanda para colocar aqui o poll. Temos aqui algumas opções. Pedimos aos participantes que possam responder. Queremos saber até que ponto esse webinar foi útil. Pedimos aos participantes que possam responder. Então, é uma grande satisfação para a NGPD e para a MER, que estão na organização desse evento, saber que temos 93% de participantes que consideram este webinar bastante útil para a partilha de conhecimento. Muito obrigada, Fernanda. Então, queria reforçar novamente que todo o material que foi aqui apresentado será disponibilizado no link que será disponibilizado agora no chat. Teremos disponível a gravação, bem como as apresentações desse webinar. Lembrar que temos um tutorial de ajuda para saber como operar, então, na página da NGPD. O link também para as inscrições será disponibilizado no chat. E, sem mais delongas, quero agradecer a prática, ao Aldo e também ao Matola por ter disponibilizado o seu tempo e vir aqui partilhar conosco este projeto que está sendo desenvolvido em Gaza, as barreiras que foram encontrando, bem como as conclusões deste projeto. Quero também agradecer a organização deste evento, a NGPD e a MER, pelo trabalho que foi feito. E sem esquecermos aqui do GBE, do Green People Energy for Africa, pelo todo o apoio que tem então nos dado para permitir a realização deste webinar. A todos os participantes que disponibilizaram aqui então as suas perguntas, as suas dúvidas, vi então que os 9% dos participantes que aqui colocaram como especialistas foram respondendo algumas perguntas de alguns participantes durante o evento. Desde já quero agradecer a todos os participantes. E prometemos voltar o mais breve possível com mais novidades do setor de energia. Muito obrigado e até a próxima. Yeah, thank you very much everyone for coming. Thank you, Matola. Thank you, Aldo. Thank you to Green Peoples for Energy for Africa. And yeah, we hope to see you in the next event. Bye. Bye-bye, Fernanda.